eu quero falar para você quando as coisas não fazem sentido. Quando, de repente, nós nos vemos ou nós nos encontramos em um caos. Quando... Lembra da vida de Jó? Uma notícia pior do que a outra, uma notícia, Jó representa o extremo do que o ser humano pode passar, viver. O que sobrou para Jó foi apenas a vida, e sem saúde, a vida cheia de perdas. Então, por que nós passamos e como passar? Como nos comportar quando as coisas começam a perder o sentido? Quando de repente aquilo que deveria acontecer de um jeito, mas não está acontecendo. E a resposta é bem simples, a mensagem toda ela vai se resumir nessa resposta. Quando as coisas não começam a fazer sentido, ou quando nada faz sentido, só existe um caminho para nós: é recorrermos à palavra de Deus, é nos voltarmos para a palavra de Deus, porque quem fez a promessa é fiel para cumprir. Amém? Não importa como esteja, não importa o que esteja acontecendo, quem fez a promessa é fiel para cumprir. Então, quando nós voltamos para a palavra de Deus, nós nos fortalecemos na promessa, nós nos fortalecemos no próprio Senhor, porque Ele é a palavra, sabe? Então, tantas coisas que todos nós estamos sujeitos a passar, como perda ou perdas, sabe? Uma das dores ou uma das sentimentos, condições, situações, momentos, talvez o mais difícil é o da perda, é o da separação. Nenhum de nós, o ser humano não foi feito para morrer. O ser humano foi feito para viver na presença do Senhor. A morte, ela é uma consequência do pecado. O dia que você comer do fruto dessa árvore, certamente morrerás. Então, nós não fomos feitos para morrer. É por isso que nós sentimos tanto a morte. Mas a morte, queridos, no sentido estrito, no sentido mais original possível, morte quer dizer separação. Separação. É fácil entender isso. Quando a gente perde alguém, quando alguém se vai pela morte, nunca mais, a não ser na eternidade. Então, a morte, ela acaba sendo uma separação para nós. É por isso que hoje eu quero tratar com você sobre quando as coisas não fazem sentido. Quando alguém se vai, nunca é hora para morrer. Não existe uma hora boa para morrer. Mas algumas pessoas ainda vão muito jovens. Ainda se vão muito jovens. E é natural, não é pecado a gente se perguntar. Imagina Jó recebendo a notícia: caiu algo do céu e todos os teus filhos morreram. Nunca mais Jó ia vê-los. Isso é uma separação durante a vida. E a gente fica: como fica Deus? Onde fica Deus? Tem uma história que eu acredito ser verdadeira, de um pai que servia ao Senhor. Então esse pai lutou com todas as forças, com tudo que ele pôde, para salvar o filho de uma doença terrível. E o filho acabou morrendo. E ele, com muita sinceridade, mas com muita angústia, com muita revolta, ele exclamou para Deus e ele disse: Deus, onde o Senhor estava quando meu filho morreu?
E ele escutou de Deus, o Senhor dizendo: eu estava no mesmo lugar quando meu filho morreu. Nós pensamos no nosso caos, quando as coisas não parecem fazer sentido, nós pensamos que só nós passamos, ou nós e outras pessoas menos afortunadas passam por isso. Esquecemos que Deus, o Pai, passou pela pior dor, a pior dor de perder um filho. E Deus falou para aquele pai: eu estava no mesmo lugar quando o meu filho morreu. E hoje não é diferente, porque você acha que quando alguém morre, você acha que Deus não sente? Porque eu sou seu irmão, você é meu irmão, minha irmã, todos somos filhos de Deus, amém, igreja? Todos aqui somos filhos de Deus, e a Bíblia diz: preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Você está entendendo por que eu estou falando da morte? Porque nunca vai fazer sentido nós perdermos alguém que nós amamos, nunca vai fazer sentido. Nós não fomos feitos para morrer, nós não fomos feitos para estarmos separados, nunca vai fazer sentido, a não ser quando nós voltamos para a promessa, a não ser quando nós voltamos para a palavra de Deus, e nos enchemos da viva esperança, que um dia o Senhor enxugará de nós toda a lágrima. Aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, quando nós voltamos para a palavra de Deus, aquilo que não fazia sentido, começa a fazer sentido. Porque nós estamos separados fisicamente, nós estamos separados do convívio, da alma, mas Deus, que é Espírito, está mais junto ainda dessa pessoa que nós amamos tanto. Para Deus não foi separação, para Deus foi Ele receber a consciência de alguém que já estava assentado nas regiões celestiais com Ele. Quantos estão entendendo? E por aí vai, irmãos, sabe, faz sentido uma traição, uma quebra de aliança, fazia sentido você ver homens preciosos, homens de Deus, traindo. Aí imagina quando é conosco. Aí você vai para a palavra de Deus, aí você percebe que lá na promessa está escrito que mesmo quando nós somos infiéis, Ele permanece fiel. Você está entendendo? Numa derrota, quantos sabem que crente passam por derrota? Você sabe, existe, principalmente no meio pentecostal, existe a doutrina dos hinos de fogo, a doutrina dos hinos pentecostais. Você vai entender, eu não sei cantar, eu vou remendar. Já viram aquele hino? Agora é só vitória, agora é só vitória, agora é só vitória, só vitória, só vitória. Quantos aqui passaram por derrotas na vida? Não levante a mão. Mas pastor, a doutrina do hino diz que agora é só vitória. E quando nós passamos por derrotas, igreja, é uma coisa que, assim, as derrotas, dependendo da área, de tudo, é uma coisa que desmoraliza, é uma coisa que tira a nossa força, tira a nossa, eu vou chamar de empolgação, mas tira muito mais. Só que existe algo importante nas derrotas. As derrotas servem para corrigir os nossos rumos, os nossos trajetos. As derrotas nos levam para a direção certa, se formos sábios. Lembra de Davi? Davi, o Senhor fazia com que ele matasse gigantes. Mas quando ele foi trazer a arca, Davi perde um dos seus melhores amigos, porque ele estava fazendo o certo da forma errada. Fazer o certo da forma errada dá errado. Então, era certo trazer a arca, era totalmente certo, para Jerusalém,
para o centro do poder, para o centro político, para o governo, era certo. Mas tinha que fazer o certo da forma certa. Então Davi, ele passa por um grande revés. Isso é só um dos momentos. Você vê o povo quando estava entrando em Canaã, e aí por causa de um homem que desobedece a Deus, que pega tesouros, Deus disse que não se levasse nada de Jericó. Por causa de um desobediente, o povo perde uma batalha. Então é preciso Josué recuar para haver conserto, consertar o que estava errado, voltar para a forma correta, para que não se continuasse levando um erro adiante. Mas geralmente quando nós passamos por derrotas, nós ficamos desnorteados. Nós pensamos que é a mão de Deus, nós pensamos que é simplesmente pela desobediência. Não, nós não vemos que é uma oportunidade para nós corrigirmos os nossos caminhos. E aí as coisas param de fazer sentido, não é isso? As necessidades. Essa questão de necessidade, porque também tem a doutrina dos hinos pentecostais, e nós passamos por necessidades. Eu vou te dar 2 exemplos. Um que é constante na vida do crente. Lembra que Jesus disse, quando o Senhor comissionou os seus discípulos, Ele disse: vão, levem apenas uma muda de roupa, não levem comida, não é isso? Então imagine que Jesus disse assim: na casa que vos derem paz, saúdem; na casa em que não derem paz, deixem a paz; na casa que não receberem vocês, sacudam até o pó da roupa de vocês e das sandálias e vão embora, não insistam. Então, de vez em quando, na nossa missão, a gente vai para uma casa que a gente não é bem recebido. E isso faz com que a necessidade bata a porta. Embora Jesus disse assim: olha, faltou alguma coisa? Os discípulos disseram: nada, mestre. Mais adiante você vê Paulo, fome, nudez, perigos de morte, por dentro, temores. Tudo isso pelo amor de Cristo, tudo isso pelo Evangelho. Então nós estamos sujeitos a isso? Estamos. Jesus disse assim, o Evangelho, irmãos, o Evangelho, ele é leve e suave, amém? O mundo sempre vai ser mundo. O mundo nos odeia porque primeiro odiou a Cristo. O ruim é a gente apanhar do mundo e apanhar dentro do Evangelho. Essa é outra mensagem, amém? O Evangelho o fardo é leve e o jugo é suave. O mundo sempre vai nos machucar. Se o mundo, João disse: se o amor do mundo está em vós, então o amor do Pai não está. O mundo, ele nos odeia. Se o mundo nos amar, alguma coisa está errada. Então, necessidades são criadas nesse aspecto. Agora, tem outras necessidades, deixa eu te falar, e eu não quero polemizar, não é esse o intuito, tá certo? Mas existe, por exemplo, lembra de quando Deus manda o profeta, ele está varado de fome, Deus manda o profeta para a casa de uma viúva que só tem uma refeição, não é isso? Uma refeição. Por que aquela mulher só tem uma refeição? Ela disse: vou comer, eu e meu filho, e vamos morrer. Por quê? Porque Israel estava passando por uma
seca. Por que Israel estava passando por uma seca? Lembra? O profeta disse: não vai chover. Segundo a minha palavra, não vai chover. Por quê, igreja? Porque Israel estava prevaricando. Israel estava adulterando espiritualmente. Por causa de uma rainha ímpia, Israel nunca, o reino do norte nunca teve um rei que temesse a Deus. O reino do sul, que era a família original de Davi, ainda teve Ezequias, ainda teve Josias, alguns outros, Josafá. O reino do norte nunca teve um rei que temesse a Deus. E Acabe, além de não temer a Deus, ainda arrumou uma mulher que era a égua do cão, virada, a égua do cão, pronto, falei. Entendeu? A mulher deixava o Satanás montar nela. E então veio a palavra do Senhor: não vai, através do profeta, não vai chover. Sabe, isso é uma lição para nós. Porque às vezes a gente diz assim: não tem nada a ver com o governo, não tem nada a ver com os governos, a igreja, a marcha triunfante. A igreja não precisa de política, não precisa disso, não precisa daquilo. Só que essa irmã, ela estava sofrendo por causa de um rei corrupto. Só que todo o povo estava sofrendo por causa de um rei corrupto. Aí, essas coisas não parecem fazer sentido para nós. Como? Eu sou igreja. Preste atenção no seu voto. Preste atenção quando eu e você formos votar. Não é só o mundo que vai sofrendo, nós estamos no mundo. Nós não temos nada a ver com isso, pastor. Se eu não precisasse amanhã comprar comida lá para casa, eu e minha esposa comprarmos comida lá para casa, o salário não é meu, é meu e dela. Comprarmos comida, fazemos as coisas, tudinho. Você acha que o anjo vai levar lá? Então, as coisas parecem não fazer sentido, né? E quando as coisas não parecem fazer sentido, algo ainda maior, que não faz nenhum sentido ainda, Deus compensa algo que não faz sentido com algo ainda que não faz menos sentido ainda. O profeta vai, faz primeiro para mim: e há de ser que o azeite e a farinha não vão acabar até que chova. Amém, queridos? Porque nós vamos passar. Tem a crise, a gente passa. Então, necessidades, doenças. Irmãos, por que nós adoecemos se nós somos o templo do Espírito Santo? Você já se perguntou isso? E é pura verdade, você é templo do Espírito Santo. Só que a Bíblia diz que é um tesouro em vaso de barro. É o maior tesouro, é o mais precioso em vaso de barro, porque esse aqui se chama corpo do pecado. O diabo, João diz assim: aquele que é nascido de Deus, o diabo não toca. O que nasceu de Deus, quando você converteu, não foi seu corpo, não. Você nasceu de seu papai e de sua mamãe. Jesus disse para Nicodemos: o que é carne, o que é espírito. O que foi gerado por Deus, através de Cristo Jesus, foi o nosso espírito, foi a nossa natureza espiritual, a nova natureza, um novo nascimento. Esse o diabo nunca vai tocar. Esse nem pecar ele peca. Quem é nascido de Deus não peca. Amém? Nós pecamos na mente e no corpo, não no espírito. O teu espírito é o mesmo espírito com o Senhor. Amém? Então, por que nós adoecemos? Porque é o corpo do pecado. É onde o diabo pode tocar. Por que nós pensamos coisas que não deveríamos pecar? Porque é uma mente caída.
É porque ela ainda está sendo renovada. Você está entendendo? E não parece fazer sentido você ver um crente cheio do Espírito Santo adoecer. Adoece. Dependendo de todas as circunstâncias possíveis, adoece. Aí você entende mais sobre a salvação, por incrível que pareça, observando isso. Por exemplo, você já viu alguém ser condenado, disciplinado, mandado para o inferno, sendo crente porque adoeceu? Você já viu algum pastor de igreja dizer: irmãos, nós vamos aqui disciplinar, excluir a irmão porque estão doentes? Já viu isso? Não faz nenhum sentido, né? Sabe por quê? Mas a doença vem de Deus, igreja? Vem de Deus a doença? A doença vem de quê? Da condição caída do homem, seja ela natural, herdada ou provocada. Ela é uma consequência da condição caída do homem. Você está entendendo? É uma ação sobre o corpo do pecado. Ninguém vai para o inferno porque está doente, mas a gente quer mandar alguém para o inferno porque peca, que é a doença espiritual, é a doença da alma. Você está entendendo? São coisas. Eu sei que a mensagem não está fazendo sentido. Esse é o propósito mesmo. Você perceber que essas coisas não fazem parte do nosso dia a dia. Por exemplo, você leva o amor de Cristo, a mensagem de Cristo, você quer tirar as pessoas do caminho do inferno, levar para o céu, e você é caluniado. Quantos sabem do que eu estou falando? Paulo diz: olha, vocês têm que se alegrar, exultar, quando mentindo disserem tudo contra vós. São coisas que assim, tiram a gente da normalidade. E a humilhação? Poucas coisas doem mais do que a humilhação, não é? Ser humilhado por tua condição, por isso, por aquilo, ser perseguido. No Brasil a gente não está nesse extremo, nunca esteve, mas há países que ninguém pode abrir a boca para falar o nome de Jesus. Aí tudo isso acontece, coloca a gente de cabeça para baixo, e a gente vai para a palavra: os humilhados serão exaltados. Quando nada faz sentido, para onde eu vou correr? Corra para a promessa. Pastor, eu estou doente, corra para a promessa. Pastor, eu estou sendo traído, corra para a promessa. Pastor, eu estou sendo injustiçado, corra para a promessa, porque quem fez a promessa é fiel para cumprir. Agora eu estou falando das coisas que nos afetam, eu estou falando das coisas que nós somos, que são provocadas, mas quando somos nós que estamos provocando, quando somos nós que estamos colocando o pé na jaca, pronto, falei. Como é que fica? Irmãos, você tem que entender uma coisa. Eclesiastes capítulo 7, verso 29, por favor. Eclesiastes 7, verso 29. Eclesiastes 7, 29. Você vai ver que Deus, ele nunca é pego de surpresa. A Bíblia diz que Deus se deixa surpreender pelos seus filhos. Já viu? É mais ou menos assim, um pai, você brincando de esconde com teu filho. Já viu? Papai, eu vou me esconder. Você sabe onde ele está, mas você vai lá e deixa se surpreender
não é isso? Você faz de conta até que você não sabe que ele está lá, para ser o mais real possível. Quando é você que se esconde, aí você faz assim, deixa uma perna aparecendo para ele te encontrar, porque você quer ser surpreendido pelo teu filho. Não é muito diferente com Deus, ele se deixa surpreender, mas com o restante, nunca Deus é pego de surpresa, nunca Deus é pego desavisado. Então Eclesiastes 7:29 diz assim: eis que tão somente achei que Deus fez o homem reto. Deus fez o homem, em outra versão diz perfeito, mas ele se meteu em muitas astúcias. Deus fez tudo direito, mas aí o homem vai e escangalha tudo. Essa que é a verdade. Era para o homem ter saído do Éden? Era para o homem ter caído? Deus fez tudo perfeito, mas o homem procura desfazer, escangalhar as coisas. E aí, queridos, quando a gente percebe que não faz sentido o que nós estamos fazendo, aquilo que nós estamos fazendo não está mais fazendo sentido. Aí muitas pessoas ligam o botão do piloto automático e vai embora, fazendo o que não era para fazer. Ligou no automático, desliga a consciência, dá uma cochilada, mas só nas sensações, e vai deixando um rastro, O que acontece? Por exemplo, faz sentido, lembra que eu falei na mensagem passada? Davi é conhecido como homem segundo o coração de Deus. É razoável nós lermos na Bíblia que Davi foi adúltero e assassino? Como é que alguém chega a essa posição, essa condição? E é tão bom ler a história de Davi, histórias como a de Davi, para ver que quando se volta para a palavra, queridos, sabe por que às vezes nós fazemos o que não devemos fazer? Sabe por que, como as coisas começam a perder sentido na nossa vida? É quando nós perdemos a nossa identidade. É quando nós não sabemos quem realmente nós somos. É quando nós fazemos coisas que não faríamos. É quando nós deixamos de nos reconhecer como realmente nós somos. Saber quem realmente nós somos evita de fazer o que nós não somos, ou de sermos quem não somos. Por exemplo, não, vamos para Tiago, capítulo 1, verso 23. Tiago 1, 23 e 24. Quando não sabemos quem somos, vivemos como não somos. É isso que a Bíblia diz. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural. É como eu e você, é semelhança. Eu e você nos olhamos no espelho. Eu sei, eu me reconheço. Eu sei da minha aparência. Ok? Isso é natural. É automático. Mas, verso seguinte: pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência.
É como o homem que ouve a palavra e não pratica, o homem que não se vê. Onde você vai ver quem você é? Na palavra. Alguém vai dizer que você é irritado. Alguém vai dizer que você é manso demais. Alguém vai dizer que você é astucioso. Alguém vai dizer que você é bobo. O que vale? É o que está escrito ao teu respeito aqui. Está escrito aqui que você tem a mente de Cristo. Está escrito aqui que se porventura você não tiver sabedoria e você pedir, Deus te dá. Está escrito aqui que você tem o discernimento. O homem espiritual discerne bem todas as coisas e dele ninguém discerne. É isso que está escrito aqui. Mas quando nós saímos da presença desse espelho, não praticamos essa palavra, é como se nós saíssemos e perdêssemos a noção de quem nós somos. Você não se reconhece mais. E aí as coisas param de fazer sentido, as coisas param de ter sentido, não é por causa dos outros, é por minha causa e é por sua causa. É por não vigiarmos. Então, só tem uma forma de você voltar para a tua identidade. Só tem uma forma de você recuperar a tua imagem. Às vezes o pessoal pisa na bola, aí vai lá atrás de recuperar a confiança, seja do patrão, seja da esposa, do marido, seja do que for. É um trabalho, né? Mecânico. Você está ganhando a confiança. Não é esse o processo. Não deveria ser esse. Não é esse o caminho. O caminho é voltar para cá. O caminho é retornar de onde nós nunca deveríamos ter saído. Retorne quantas vezes for preciso. Quantas vezes for preciso, retorne para a palavra de Deus, porque é lá que está a tua identidade. É lá que está o teu propósito, é lá que está a tua origem. Sabe, porque eu sei naturalmente quem eu sei que eu sou. Meu pai se chama Augusto Moreira de Araújo. Minha mãe se chamava Maria Antônia Silva de Araújo. Não é isso? Eles me geraram. Não é diferente aqui. Você tem que saber qual é a tua origem. É um mentiroso que é o filho do diabo. Mas pastor fulano está mentindo. E o sangue de Jesus não vale na vida dele? A mentira é mais forte do que o sangue de Jesus? Porque é assim que a gente coloca, irmãos. Nós colocamos o pecado mais alto do que a justificação, do que a própria justiça. Então, onde está a minha origem? Está em Cristo Jesus. A todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Sabe, na minha identidade está lá, estão querendo tirar. Vagabundo, pronto, falei. Estão querendo tirar. Mas na minha identidade consta o nome do meu pai e da minha mãe. Aqui na Bíblia consta o nome do teu pai, quem te gerou, quem te trouxe para a eternidade. Sabe, irmãos, Jesus, ele diz assim: olha, o que eu falo, não falo de mim mesmo, mas falo do meu pai que me enviou. Sabe quem Jesus veio, qual é a mensagem, quem ele veio revelar? Ele veio revelar o Pai.
Ele não veio revelar o Deus severo. O Deus severo Israel já conhecia. Israel já conhecia o Deus que matava, que fazia engolir no deserto, que matava rebeldes, que matava idólatras, que rejeitava reis. Esse Deus de Israel já conhecia. Agora Jesus vem revelar quem? O Pai. Vem revelar a tua certidão de nascimento. Você é filha, você é filho. Quando nós saímos desse espelho, nós perdemos a referência de quem nós somos. E fazemos aquilo que não deveríamos fazer. Quantos estão entendendo? Qual é o caminho? Quando tudo não faz sentido. Lembra de Davi? Fazia sentido Davi adulterar e mandar matar um homem. Não era qualquer homem. Se você for ver Urias, gente, é incrível. Aquele homem era mais do que ético. E Davi faz toda essa baixaria. Só que Davi retorna. Davi diz assim: enquanto eu guardei o meu pecado, os meus ossos envelheciam. Davi retorna. Sabe, esse retorno é voltar para as promessas de Deus. A tua certidão de nascimento não foi rasgada. Ela não foi anulada. E aí, deixa eu te falar algo tão importante. Sabe o que o Senhor fala? Você lembra o que o Senhor fala ao pastor, ao anjo da igreja em Éfeso? Quantos lembram? Tenho, porém, contra ti que abandonastes o teu primeiro amor. Veja onde caístes e volta a praticar as primeiras obras. Às vezes a gente chega com o irmão: esse não é você. Isso que você está fazendo, isso não é você. Aí você chama, você quer puxar aquela pessoa, tirar aquela pessoa daquilo que ela não é, da condição que ela não é. E o caminho é voltar ao primeiro amor, voltar às primeiras obras, porque amor não é sentimento. Um dos maiores enganos, onde o diabo mais trava filhos amados, onde mais os irmãos, onde mais pessoas deixam de retornar, é nisso, porque elas até vão para a igreja, depois de meses, anos, tá, eu vou para a igreja, ela vem para a igreja, aí ela não sente o que ela sentia antes, e nunca vai sentir, porque amor não é sentimento, amor é ação, porque Deus amou o mundo, Ele deu o seu Filho. Imagina se amor for sentimento, Deus lá do céu, até agora, eu estou amando todo mundo, e o homem se avacalhando aqui, dilúvio, tudo, tudo que não presta, Sodoma e Gomorra, tudo, nós estamos vivendo esses mesmos dias, os dias em que antecedem a vida do homem são semelhantes aos dias do dilúvio e aos dias de Sodoma e Gomorra. Aí Deus está lá, cheio de sentimento pelo mundo. Deus amou o mundo, está lá amando. Estou amando, mas não vou fazer nada. Estou amando, mas não vou dar meu filho. Estou amando, mas não vou dar um jeito para salvar. Isso é amor? Seria amor? Mas na nossa ótica, amor eu estou sentindo um amor tão grande. E o que você está fazendo? Então as pessoas, quando elas voltam, elas entram, elas dizem: mas está diferente, não é a mesma coisa. Porque é maravilhoso quando a gente entrega a vida para Jesus. A gente começa a experimentar do novo, aquilo é maravilhoso.
Só que você já viu, né? Deus chamou a gente para viver numa vida, viver em novidade de vida. Mas a gente quer cantar os mesmos hinos, a gente quer que o culto seja do mesmo jeito. Não é nem assim, a gente quer que seja de 50 anos atrás. Já estou eu me complicando. Não quer viver em novidade de vida, a gente quer viver as mesmas coisas, para sentir o que um dia eu senti lá atrás. Não vai sentir. Não vai. Porque o que passou, passou, deixando as coisas que para trás ficam. Paulo não diz assim, deixando só as coisas ruins que para trás ficam, não, deixando aquilo que para trás fica, prossigam para o alvo. Sabe, Deus tem outras sensações para você. Agora quer voltar para o amor? Volta a praticar as primeiras obras. O que você fazia quando você entregou a vida para Jesus? Eu não estou falando do que você sentia, eu estou falando do que você fazia. Pode ser que você chegava mais cedo na igreja, pode ser que você tinha mais cuidado em se arrumar na hora certa, pode ser que você ofertava mais, pode ser que você ia a mais reuniões, mais cultos, pode ser que você orava de madrugada, pode ser que você jejuava. O texto diz, olha onde você caiu e volta a praticar as primeiras obras. Amor é isso, igreja. Paixão é sentimento. Por exemplo, você sabe que amor é verbo, né? É verbo, não é isso? Paixão não é verbo. Paixão é sentimento. Eu não digo, eu apaixono você. Não, eu estou apaixonado por você. Você sabe o sentido estrito de paixão, né? Paixão é sofrer, é sofrência. Queima, Jesus. Já ouviram a expressão, a paixão de Cristo, muito usada na religião? Você sabe o que é a paixão de Cristo, né? É a via dolorosa, é o sofrimento dele. Paixão é sofrência. E a gente quer estar na sofrência. Tem gente que vem para a igreja se não chorar. Se não derramar lágrimas, se não sentir o sofrimento dos irmãos. Agora amor é atitude, é verbo. Eu amo, eu faço. Quer voltar para a origem? Sabe, o que a mensagem diz? Quando tudo não faz sentido, quer ver as coisas fazerem sentido? Volta para a palavra de Deus. É aqui que as coisas fazem sentido, até quando parece que elas não fazem sentido. Pastor, meu marido me fez isso, minha mulher me fez isso, me fez aquilo e tal. O que diz a palavra de Deus? O amor tudo sofre, tudo suporta, tudo crê. A Bíblia diz, o amor encobre multidão de pecados. Sabe onde é que as coisas fazem sentido? É aqui, ó. Não é no conselho das amigas, não é no conselho dos amigos, não é no programa da Fátima Bernardes. Parece que nem mais é ela, que eu não assisto mais a Globo, graças a Deus. Não é nessas coisas que vai fazer sentido, não. As coisas fazem sentido, é aqui, ó. É aqui que nós somos felizes. Pastor, mas se eu perdoar, você não sabe como é bom perdoar. Ou você sabe. Eu sei que eu estou falando aqui para irmãos que já passaram por poucas e boas. E Paulo diz assim, passa a falar para vocês um caminho muito mais excelente. O amor é mais excelente, igreja. É aqui que as coisas fazem realmente sentido na nossa vida. Quantos estão entendendo?
Amém? Vamos concluir? Vamos para a segunda carta de Paulo aos Coríntios. Segunda de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, a partir do verso 8. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Lembra que eu falei das necessidades? Muitas necessidades nós caímos nela por causa do reino. Simplesmente assim. Eu não sei se há casos aqui, sabe? Olha, se você vier trabalhar comigo, se você tiver trabalhar em tal ramo, a tua vida vai ser mais fácil. Tipo, se você sonegar, tipo, se você desviar, tipo, se você fazer isso, ou mesmo coisas lícitas. Mesmo coisas lícitas aos olhos dos homens, porque todas as coisas são lícitas. Nos são lícitas, somos cidadãos, tudo é lícito para nós, mas nem todas as coisas convêm. É simples. A vida do crente ela passa a ser mais estreita. Não é porque não é lícito, não é porque é proibido. Não, Paulo diz, está liberado. Só que você tem que ver se convém. É simples, é o critério, é se convém. Convém eu estar aqui, convém eu fazer isso, convém eu lucrar com isso. Então muitas vezes a gente se acaba se colocando em aperto. Por quê? Porque, queridos, nós somos o corpo de Cristo, e se quisermos ressuscitar com Ele, nós também temos que padecer com Ele. O mundo não vai facilitar para nós. O mundo não vai facilitar. Tem a gente chama de sociedade, porque está muito na moda esse negócio de sociedade fechada, secreta e tudo. Eles não são tão secretos, eles são... Mas a verdade é que eles são um tipo de culto. Certo? Então, eles se tratam como irmãos. Então, muita gente é atraído para lá porque vem as pessoas prosperando. Ou seja, quando alguém entra para aquela irmandade, para aquele culto, para aquela sociedade, então todos os outros que estão lá começam a fazer, aquele que entrou começa a fazer o caminho para dar certo. Porque eles estão espalhados. Comércio, na política, nos militares. Foi o que desgraçou o Brasil. Essa maravilha dessa república que a gente vive e esse positivismo que a gente vive. Então, parece um caminho mais fácil. Nós não. Nós resolvemos obedecer. Amém? Por quê? Porque se sofremos com Ele, também nós vai ser manifestado a vida dele. Lembra da viúva? Não vai faltar nem azeite e nem vai faltar farinha até que chova. Deus tem os meios dele, e se for preciso ele faz o sobrenatural na minha e na sua vida. Você não precisa entrar pelos meios do mundo. Às vezes você pode estar até se preparando para a morte do teu negócio, morte da tua carreira, a morte disso, daquilo. Deus disse, não vai morrer. Eu vou sustentar e vai chover de novo. Amém? Pode continuar. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Pode continuar. De modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Você sabe que para pessoas virem da morte para a vida através da tua vida, você tem que, até mesmo se for preciso, morrer.
Sabe, no Brasil isso não é muito comum, mas hoje há pessoas no mundo, na China, na janela das 40, irmãos, morrendo para que outras pessoas sejam salvas, encontrem a vida eterna. Literalmente. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Preste atenção, esse versículo é a chave de você pôr em prática essa mensagem. Onde é que você vai ver a tua identidade, igreja? Onde é que você vê tua real imagem? Onde é que ela aparece? Aqui. Até o dia que você acorda lá todo requengueira, todo acabado, você olha no espelho assim, e você não conhece mais nem o natural, porque o negócio está feio. Isso não acontece com ninguém aqui. Mas aí você está lá, tá quase para não se reconhecer, todo surrado. Aí você abre a Bíblia e lá está escrito: o coração alegre formoseia o rosto. Aí você se alegra da verdadeira alegria quando você se olha e diz: rapaz, até que eu estou bonito. Tudo está aqui, é aqui que está a tua verdadeira imagem. Agora, se você crê, você vai falar, porque é aqui que está a chave de tomar posse. A Bíblia diz que nós servimos ao Deus que traz à existência as coisas que não são, como se já fossem. Para Deus já é. O que você está querendo de Deus? O que você quer que Deus traga à existência? Você está pensando, para Ele já é. Agora você traz à existência como? Pronunciando aquilo que você crê. Criei, por isso falei. Você está lá comendo lá ração, está racionado a semana toda. Você está declarando: tem fartura na minha casa. Eu creio que o meu Deus suprirá todas as minhas necessidades, segundo as suas riquezas. E você começa a declarar. Então a vida que está na palavra de Deus começa a sair para fora, e aquilo toma existência. Aquilo que você deseja toma existência. Como foi que Deus fez o mundo, igreja? Do nada Ele fez tudo através da palavra. O Senhor chegou lá e a Bíblia diz: havia trevas. E Deus chega lá, como é que está lá no capítulo 1, quando o Senhor encontra as trevas, Ele disse: poxa, aqui só tem trevas. É isso que Ele fala? Ele reclama, Ele fala das trevas, Ele menciona as trevas. Ele diz: haja luz. Mas como é que acontece quando a gente vê uma doença? A gente pronuncia a doença. Não, profetiza a cura, pronuncia a cura. Se você crê, começa a falar. Se você crê que Deus está te dando sabedoria, começa a declarar que você é sábio. Crie, por isso é que falei. Pode continuar, nós vamos terminar. Sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará como Jesus nos apresentou. Nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Pode continuar. Porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça multiplicando se torne abundantes as ações de graça, por meio de muitos, para a glória de Deus. Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova. Você está vendo o pecado, você está vendo a corrupção, mas você está se renovando espiritualmente. Até o 18. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda a comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são
eternas. Fique de pé, por favor. Não dá mais tempo da gente falar, mas você entendeu. É fácil de entender. Quantas vezes você fala dessa doença? Quantas vezes você fala dessa dívida? Por dia. Quantas vezes você olha para tudo isso? Quantas vezes você está olhando para isso? Quantas vezes você está olhando para as que são eternas? Pastor, mas o meu corpo, o teu corpo vai para o céu, diga amém. Pastor, mas o meu corpo está doente. Mas toda doença será tirada. Amém? Tudo, irmãos. Até os fios de cabelo que caíram, eles vão voltar. Tudo. Aí você diz assim, pastor, mas eu queria viver isso hoje. E você pode. Pode, pastor? Meu irmão, tudo é possível que crê. Sabe o que está escrito? Assim como Ele é, nós somos hoje. Não está dizendo assim como Ele é, nós seremos. Não, assim como Ele é, nós também somos hoje. A Bíblia diz, reinarão em vida. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, como ela já é feita lá no céu. Sabe quando as coisas não parecem fazer sentido? Aqui faz todo sentido. Romanos capítulo 8, verso 33. Romanos 8, 33. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Deus, de Cristo? Será tribulação, angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Até o 38. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, vamos ler juntos, igreja? Nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, bem alto, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Não importa o estágio, se as coisas estão começando a não fazer sentido, ou se elas não fazem mais sentido nenhum, é só correr para cá. Pastor, você fala como se fosse tão simples. Pois é, essa é a beleza do Evangelho, igreja. Não precisa complicar. Paulo fala aos Coríntios: eu temo que vocês se apartem da simplicidade do Evangelho. Ah, pastor, precisa fazer campanha, precisa ir para o monte, precisa fazer isso, precisa fazer aquilo. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Amém, meus irmãos? Feche seus olhos, por favor. Feche seus olhos, todos os olhos fechados. Se alguém precisa entregar a vida para Jesus,
se alguém precisa tomar uma decisão, se alguém nunca se decidiu por Cristo, aí onde você está, isso é específico, irmãos. Se você ainda não aceitou Jesus, ainda não entregou a vida para Jesus, só se você ainda não fez essa oração, levante a sua mão, aí onde você está, se é você, é só levantar a mão. Se todos já foram alcançados, então feche seus olhos e entre na presença do Senhor agora.
Aleluia, aleluia, aleluia. Pai celestial, nós nos colocamos, Senhor, nós nos colocamos literalmente como crianças, Senhor. Nós sabemos que vem de Ti o nosso entendimento, nós sabemos que vem de Ti a nossa orientação, nós sabemos que vem de Ti a nossa sabedoria, a nossa inteligência. Tudo, Senhor, tudo, a nossa direção vem de Ti, Senhor. Nós nos colocamos como filhos totalmente dependentes, Senhor, que somos de Ti. Pai querido, Pai celestial, que essa palavra, Senhor, encontre lugar, Senhor, e que os nossos olhos sejam abertos, Senhor, que a Tua palavra seja luz para o nosso caminho. Em nome de Jesus, Pai, não deixa que venhamos tropeçar, não deixa que venhamos ter que retroceder para corrigir, não, Senhor, mas que haja sabedoria, que haja disposição, até mesmo para nós não errarmos, Senhor, o alvo. Pai, guarda esta igreja, guarda cada família, cada mente, cada coração, cada mulher, cada homem, cada criança. Senhor, em nome de Jesus, olha para aqueles que precisam do Teu toque. Neste instante, Senhor, da Tua cura, Senhor, visita os Teus filhos aqui em casa, faça uma obra, Senhor, em nome de Jesus, para que Teu nome, para que o Senhor seja glorificado na Tua igreja. Pai, eu Te peço que essa semana seja uma semana abençoada, Senhor, de portas abertas, Senhor, de prosperidade, Senhor, de livramento. Oh Pai, em nome de Jesus, somos totalmente dependentes. É de Ti que vem a nossa prosperidade, é de Ti que vem a nossa saúde, é de Ti que vem a nossa paz, é de Ti que vem a nossa sabedoria, Senhor. Seja tudo em nós. Vai conosco, fica conosco, seja conosco a cada dia desta semana. Seja com os Teus filhos nos lares, dando pão de cada dia, dando, Senhor, o derramar de bênçãos. No nome maravilhoso de Jesus é que nós oramos. É o que por tudo nós Te louvamos. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão, a consolação